Eu mudo um pouco de assunto, daqui a pouco eu volto a falar sobre o que aconteceu ontem à tarde, ventos fortes também em Santa Catarina. Por favor, vem para cá, Lucas Rocha, porque eu tenho uma informação, graças a Deus, boa. Vocês lembram do pastor que engravidou a própria sobrinha de 12 anos, que destruiu uma família inteira, que está sendo acusado, inclusive, de ludibriar outras pessoas, um caso exclusivo que nós mostramos aqui? E nós falávamos, este homem precisa ser detido o mais rápido possível. Lucas Rocha, com imagens de Ivan Pereira, tem atualização dessa história. O que vai acontecer com o pastor Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa, um abraço carinhoso a todos. Pois é, voltamos a falar então deste caso assustador, um pastor pedófilo e estuprador. Só que desta vez nós trazemos em primeira mão, eu tenho a alegria de trazer em primeira mão, o mandado de prisão deste homem, já concedido pelo Tribunal de Justiça. Então, neste momento, Daniel Chandosky é considerado foragido da Justiça, pois já há um mandado de prisão em aberto contra este homem acusado de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, que tinha na época apenas 11 anos de idade. Ele chegou a engravidar esta menina já teve bebê, hoje ela tem 13 anos de idade e o bebê tem apenas 6 meses de idade. A mãe desta criança, irmã do pastor, está aqui comigo para conversar conosco. Nós falamos muito sobre este caso, o João Gimenez fez uma série de reportagens especiais sobre este caso e graças à atenção que o Tribuna da Massa deu ao caso, a agilidade da Justiça e do inquérito policial também, saiu finalmente este mandado de prisão. Nós já conversamos com ela em uma outra oportunidade, o João Gimenez conversou contigo em outra oportunidade, mas agora o foco é específico. Eu gostaria de saber onde estão as crianças que foram tiradas pelo Conselho Tutelar da sua casa. A gente até mostrou isso, a nossa equipe estava lá naquele momento. Onde elas estão neste momento? Por favor, querida. Elas estão acolhidas. Você não viu mais suas filhas? Você tem um filho e quantas filhas? Tenho um filho e 2 filhas. Um filho e 2 filhas. Não viu mais eles? Não. Como é que você está se sentindo? Destruída, né? Você viu o seu irmão? Não. Depois da divulgação da matéria, o que aconteceu? Não vi mais ele. Mas, por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa bem específica. Quem contou para você sobre o exame de DNA que deu positivo com relação ao seu irmão ser o pai desta criança? O repórter. O João Gimenez. Foi ele que te contou sobre esse exame de DNA que deu positivo? Eu fiquei sabendo que deu positivo quando ele apareceu lá no portão da minha casa e disse que o exame tinha dado positivo. Até antes você não sabia disso? Tá, e me conta o seguinte, por que você não sabia disso? Você não foi atrás de pegar esse exame, de ter a informação? Sim, eu fui. Eu fui de atrás para fazer o exame, para tirar o restante das dúvidas. A gente fez, a mulher que foi com nós, ela ficou com o exame. Ela leu para mim, eu não entendi patavida nenhuma. Eu falei para ela, falei assim, eu quero a cópia do exame ainda hoje, porque eu quero levar na delegacia. Ela falou assim, não, tá, eu vou tirar e te levo. Ela não me trouxe. Ainda no mesmo dia eu falei para minha mãe, falei, mãe, ela vai levar para o pastor, do pastor vai para um, vai para outro, e não vai chegar na minha mão. E dito e feito. Tá, e você suspeitava ou tinha alguma informação, sabia desses abusos por parte do seu irmão contra a sua própria filha? Não. Nunca suspeitou? Não, porque ele tinha um comportamento normal. Ele tinha um comportamento normal dentro de casa? Pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Você não tinha ideia de que isso estava acontecendo? Não. De certa forma, você se sente um pouco culpada por isso ter acontecido dentro da sua casa? Também. Quando você soube, quando tudo isso aconteceu, quando o Conselho Tutelar tirou as crianças da sua guarda, o que você fez com o seu irmão? No dia que eles foram na minha casa, os policiais com a conselheira? Com o conselheiro, eles foram lá, no mesmo dia ele foi na delegacia, ele foi ouvido pelo delegado, o delegado soltou, liberou, ele falou assim, e eu olhei para a cara dele e falei assim, na minha casa você não entra mais.
procure um rumo para você. Você expulsou ele de casa? Expulsei. Você não é conivente de maneira alguma com isso que aconteceu? Não, jamais. Jamais. Jamais seria conivente com isso. Isso aí é nojento. Por que a sua filha falava que você sabia? Ela dizia na janela, ela sabe. Nós vimos isso na matéria e as imagens mostram isso. O que ela queria dizer então, já que você não sabia? Ela estava se referindo lá no começo, quando eu descobri que ela estava grávida, que ela dizia que não estava. Eu fiz o exame nela, fiz a ecografia, paguei para ela fazer a ecografia. Ela falou, teimava que não estava e não estava. Eu falei assim, você está? Não estou. Eu falei, então tá bom, você não está, mas vamos fazer o pré-natal, né? Já estava de 5 para 6 meses, vamos fazer o pré-natal. Foi quando isso, eu fui para o postinho com ela, fazer o pré-natal com ela, e chegou o conselho. E queria me acusar de uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu também não sabia. Eu simplesmente perguntava para ela quem era, quando foi, onde foi, e ela não dizia. Naquela matéria, você falava de um livro fechado com cadeado e tudo. O que era esse livro fechado com cadeado e tudo? Eu se referia à minha filha. Aos abusos que ela sofreu por parte do seu irmão? Eu se referia por causa que eu perguntava para ela. Quem, quando, onde foi. Ela não dizia, ela não falava. A gente perguntava para ela, ela saía quebrando tudo. Tudo que ela via pela frente, ela jogava, ela quebrava, ela batia nos irmãos dela sem motivo nenhum. Aí eu parei de perguntar para ela. Tanto que na sexta-feira foi a última vez que eu perguntei para ela. E ela fez a mesma coisa. Saiu quebrando tudo, saiu batendo, se esperneando. Falei, na certidão de nascimento do bebê, quem consta como pai? Ninguém. Não há pai registrado ali? Não. Você quer a guarda das crianças de volta? Você se julga capaz de ter a guarda das crianças de volta? Sim, eu quero meus filhos de volta. Você ficou feliz ao saber que foi expedido o mandado de prisão contra o seu irmão? Sim. Ficou feliz? Sim, e muito. Quero que ele pague pelo que fez. Você acha que ele tem que ficar atrás das grades? Sim. Mas eu quero meus filhos de volta. Ele te enganou? Ele te ludibriou? Ele ficou te iludindo? Não tinha como, porque o comportamento dele era... Você não desconfiava? Não tinha como desconfiar. Se eu visse uma coisa errada, eu ia perceber. Mas o comportamento dele era normal. Como se... de um pastor, normal. Todos que olhassem para ele, eles se viam. Era um comportamento normal. Tem mais coisas que eu quero perguntar para ela. Tem o advogado Fábio Vieira da Silva que está aqui também. Eu vou devolver a você, passar e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse caso que é assustador. Um pastor pedófilo, estuprador e que não teve vergonha nenhuma de estuprar a própria sobrinha de 11 anos de idade. Obrigado por enquanto, Lucas. Eu falei desde o começo que nós não vamos descansar enquanto esse cara não for preso. Uma primeira vitória agora, já está decretada a prisão deste canalha que usa indevidamente o título de pastor, ok? Começa nesse momento uma caçada. Se você sabe onde está este homem, se você tem qualquer informação, ligue para a polícia ou converse comigo pelas redes sociais. Eu respondo as suas mensagens pelo @Tribuna da Massa Curitiba, que é o Instagram aqui do programa, minha gente. Eu recebo as informações, mas jamais revelo as minhas fontes. Por favor, eu quero saber onde ele se encontra. Pois bem, e o advogado agora, minha gente, que está juntamente com a mãe, vai conversar com o Lucas Rocha. O que pode falar sobre tudo isso, hein? São 12h27, me dá um minuto que eu volto nessa. Vamos lá com o Lucas Rocha, ele conversou com a mãe, vai conversar com o advogado também. Para quem está chegando agora, muito obrigado pela enorme audiência. Estamos falando daquele pastor que, infelizmente, violou a dignidade da própria sobrinha, filha da irmã dele. O pastor que você vê aqui engravidou essa menina de 12 anos. E aí, minha gente? Tudo isso na surdina. Além de pedófilo, é um baita de um canalha que usa indevidamente o título de pastor. Porque não é pastor nunca. Nem no céu, nem na terra, só se for no inferno. Lucas Rocha, por favor, fique à vontade. Vamos lá passar então. A gente conversava com a mãe da criança que foi abusada, né, a avó do fruto deste crime.
E agora vamos conversar com o advogado dela, o Dr. Fábio Vieira da Silva, teve todo o carinho do mundo para nos receber aqui no seu escritório hoje. E eu queria começar perguntando, doutor, sobre a situação desta mãe que conversamos aqui com relação a este processo. Ela pode ser penalizada por conivência, omissão, alguma coisa com relação ao estupro, doutor? Por ter tudo acontecido na casa dela também. Então, a mãe ela não foi conivente com o ocorrido. Na verdade, nós, ao conversarmos com ela e conhecermos ali o meio familiar, a gente percebe que havia uma confiança muito grande, né, a esse tio, que era pastor, tio. Então, de forma alguma, havia suspeita do que estava acontecendo. É claro, nós temos aí a questão da omissão, né, porque, na verdade, uma criança de 12 anos... vir a engravidar, realmente o cuidado ali não foi completo, integral. Mas, em momento nenhum, houve conivência e nos momentos em que a mãe, no momento em que a mãe tomou conhecimento do que estava acontecendo, ela procurou as autoridades. Né? Em primeiro momento, procurou... Ela tomou as atitudes necessárias? Sim, ela tomou. Em abril, ela buscou a delegacia, onde foi aberta uma investigação, por sinal até uma pessoa foi presa, ficou... Por meses preso até ser inocentado. Isso acho que é até importante a gente esclarecer para o nosso telespectador. O doutor falou uma coisa importante. No começo desse processo, um outro homem foi preso, foi penalizado por esse estupro. De acordo com os primeiros passos da investigação, ele seria o responsável. Isso ficou provado lá na frente que não. 6 meses depois, esse homem que era inocente foi solto e aí ele também procurou a justiça e trouxe mais detalhes. É mais ou menos isso. Exatamente. Isso lá no começo, quando ela engravidou. A mãe também tomou a postura de quando descobriu as mensagens trocadas pelo tio e a menor, ela buscou novamente a delegacia e quis que fosse feita a investigação. Então, em momento nenhum, ela foi conivente. Ela buscou tanto a delegacia, conselho tutelar, e foi até a igreja onde o pastor acaba exercendo essa função, né, de pastor, e pediu o exame de DNA. E a igreja pediu para a própria igreja. Para a igreja. A pastora da igreja acompanhou para realizar esse DNA. Quando saiu o resultado, a mãe não teve acesso ao resultado. Tanto é que o Tribunal da Massa que informou ela no portão de que o tio era o pai da criança. Comprovadamente pelo DNA. Pelo DNA, exatamente. Então, mas ela não teve acesso. Então, não houve omissão por parte não houve conivência por parte da mãe. Tá? Ali, ela, na verdade, ela pode não ter tido todo o cuidado, mas em momento nenhum a gente pode falar que ela foi conivente com esse tipo de situação. Entendi. Doutor, agora as crianças. Há um filho e 2 filhas, né? Uma delas é a que teve esse bebê, a neta da mãe. Essas crianças estão em posse do conselho tutelar, estão em uma casa-lar, não é verdade? A mãe quer estas crianças de volta. O que fazer, doutor, como advogado dessa família, desta mãe, o que fazer num caso como esse? Já pedimos o desaconselhamento, desacolhimento da criança, das crianças do abrigo, e também apresentamos uma opção de família extensa para que as crianças pudessem retornar para o meio familiar, né? Pelo menos para uma tia, tem uma tia materna que tem condições de ficar com as crianças. Então a gente pediu para que as crianças possam retornar. Né? Perfeitamente, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente aqui. Eu também doutor. Quero agradecer ao Passaia também, né? Parabenizar o Passaia, né, pelo belo trabalho que o Tribunal da Massa tem feito aí. Que legal. Fantástico. Obrigado ao doutor Fábio Vieira. Passar essa aqui, você não sabia, ele além de um dos melhores advogados do estado do Paraná, ele também é um baita profissional do Excel, rapaz. Me deu aula de Excel já esse doutor aqui. Fantástico aluno. Voltamos com você, Passaia. Um grande abraço. Beleza, um abraço, doutor Fábio. Que Deus abençoe o senhor. E é um baita de um advogado, como disse o Lucas Rocha, atendeu prontamente aqui a nossa equipe. Eu agradeço demais, tá? Porque, gente, eu faço questão de repetir essas informações porque eu sei que agora existem crianças que estão nos assistindo nesta mesma situação e é de partir o coração. Pense você, dá aquele dó no coração ou não? De imaginar que tem criancinhas que estão sendo violadas e que nesse momento estão assistindo o Tribuna. Então, deixa eu falar para vocês. Essa história de que, se contar para alguém eu mato mamãe, mato papai, mentira. Mentira, isso não vai acontecer. Por favor, fala para a mamãe,
Fala para a professora na escola, agora não está tendo aula, mas fala para a vovó, fale para alguém. Algumas crianças já mexem nas redes sociais. O ano passado eu recebi a mensagem de 3 crianças. 3 crianças. Deixa eu passar, é o seguinte. E aí quando você começa a ler, gente, é de partir o coração. Você pensa, não, isso não é verdade. Com os detalhes, olha, meu vovô está fazendo assim, 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 assado. É de dar nojo. E nós procuramos a polícia e estamos conseguindo a prisão dos malditos, desses pervertidos. Então tem coisa que sobra para o tribuna fazer. Porque, pergunto, será que você suportaria assistir uma reportagem assim até o final, se você não soubesse que haveria resultado depois? Porque algumas reportagens são pesadas. Eu sei, os detalhes que nós colocamos no ar, as coisas que os caras fazem são pesadas. Mas, gente, é o único jeito de nós chegarmos até as vítimas. Sabe? Para fazer o omelete tem que quebrar os ovos. Então, às vezes, dói o teu ouvido aqui de ficar ouvindo, mas é necessário. É para chegar até as vítimas. Aquelas que realmente, neste momento, estão sendo violadas. E nós vamos atrás de cada miserável que ainda pensa que pode tocar numa criança.